Olá, pedráticos! Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a mais um Pô de Pedra, podcast Arquitetos do Brasil. O programa que tem tratado de arquitetura de uma maneira séria, mas também de uma maneira irreverente. A gente mistura tudo aqui e gera um conteúdo de qualidade para você. Hoje eu estou com uma das mentes mais brilhantes aqui sentado na minha bancada aqui, quando se fala em projetar pedras nas estruturas, quando se fala em projetar as pedras nos projetos, nas arquiteturas. É um cara que já é a segunda geração de uma família altamente precursora quando se fala em novos projetos, em revestimentos. E a gente escolheu um tema aqui para brilhantar esse bate-papo, essa conversa nossa. Ele tem muita propriedade em especificar rochas. Ele, o pai dele, a família dele, são pioneiros em estandes de feira, em construções efêmeras, em grandes obras, em pequenas obras, tudo aquilo que leva glamour, utilizando-se de pedra natural, é com esse cara aqui, Gustavo Napolitano. E nós vamos falar o seguinte, conectando as rochas nos projetos, aos projetos que seja, né? Como é que a gente faz? Como é que esse processo de escolha, como é que esse processo de decisão, pô, vamos botar essa pedra tal, é só preço, é só característica física, é só estético? Quais são os elementos que fazem você, dona de casa, dono de casa, quando você está construindo a sua obra, você demanda os brilhantes serviços da arquitetura e você recebe o arquiteto Gustavo Napolitano ali para poder te ajudar a pensar e tirar do papel aquele sonho tão sonhado, tão bem sonhado que todos nós temos, né? E estou aqui com o Gustavo Napolitano para falar com a gente, para explicar um pouquinho mais, para contar um pouco das experiências dele com as pedras. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, olá a todos. Estamos aqui, como você falou, né? A gente tem uma caminhada boa aí, né? Filho de arquiteto, tive um grande mestre, tenho, graças a Deus, que a todo tempo nos ensina. E começamos cedo, né? Uma caminhada longa, trabalhando dentro do escritório, acompanhando as obras, acompanhando toda a complexidade que existe nesse universo, né, da edificação. E sempre fazendo um trabalho muito correto, muito técnico e tentando, né, à medida do possível, ter ética, profissionalismo e atender da melhor maneira nessa grande empreitada que é exatamente edificar o sonho dos nossos clientes, né? Gustavo, você, como eu disse, você confirmou, quem é daqui da região, quem conhece seu trabalho, seu cliente sabe que você não entrou, não caiu na arquitetura de paraquedas, você tem uma escola em casa. E quando um cliente te demanda lá, preciso tirar esse lote aqui e botar uma obra em cima dela, quais são os principais elementos que vêm à sua mente? Quais são as principais preocupações? Por onde começa o trabalho da arquitetura? Muito bom. Olha só, o primeiro, a boa academia, né, da arquitetura, elas nos ensinam, entre os aspectos de todas as disciplinas, né, todas as matérias. A gente tem matérias como antropologia, filosofia, que vão nos dar direcionamento nessa interpretação do sonho do cliente, né? Como você entende o que ele quer, quais elementos nos mostram qual a forma física que tem esse sonho abstrato de um cliente, né? Então, a partir do momento que a gente consegue interpretar o sonho do cliente, a gente começa a ouvir, né? Tem um grande arquiteto que dizia que a gente tem que, o lote fala, né? A gente só tem que saber ouvir e interpretar essa mensagem. Então a gente faz uma análise no espaço físico, no lote, na área onde vai ser implantado o edifício do cliente, une isso aos sonhos dos clientes.
Isso também, como a gente falou da academia, a gente passa por um estudo muito longo de toda a história da arquitetura, né? Então a gente entende que cada momento, cada estilo da arte, da arquitetura, tem elementos que são marcantes. Então, quando a gente conversa com o cliente, identifica quais são os elementos, de quais estilos agradam a ele e se encaixam no sonho dele, mais as informações do próprio terreno, né? Aproveitando os potenciais que a área tem para oferecer, a gente une todos esses ingredientes e consegue sim trabalhar o projeto que atenda todos os parâmetros, tanto funcionais quanto estéticos, para que agrade e seja o sonho realmente que o cliente tem e ele consiga se ver dentro daquele espaço, né? Hoje em dia, a gente tem muito recurso tecnológico, muitos softwares que são extremamente interessantes. Então, antigamente, no contexto geral, era apresentado para o cliente uma planta, né, um elemento em 2 dimensões, onde pouquíssimos clientes tinham a capacidade de interpretar aquilo e entender o que aquilo ia virar de verdade, né? Hoje em dia, a gente tem softwares que representam com fotorrealismo, com uma realidade aumentada, e dão ao cliente a capacidade de enxergar realmente o que está ali naquele projeto, o que vai ser. Era muito comum em épocas antigas, o cliente, mas eu não entendi isso, como que isso vai ficar? E aí eram muito comuns os profissionais, não, isso vai ficar lindo, você vai adorar. Só que esse adorar e ficar lindo e gostar é muito subjetivo, né? Então hoje a gente consegue sim mostrar para o cliente o que vai ser o projeto, como vai ficar, N características envolvendo materiais, envolvendo a volumetria da obra. Então a gente consegue ser muito transparente e verdadeiro com o cliente, né? Dá mais trabalho, obriga a gente a ter um equipamento e softwares de última geração, mais caros, mas que dão muita clareza e transparência para o cliente ter realmente o produto que era o do sonho dele. Qual que é o tipo de cliente mais difícil de trabalhar? O cliente que não tem referência nenhuma do que ele quer, o cara que está perdido, não sabe para onde o vento está soprando, ou aquele cara que chega decidido, que exige o que ele quer. Qual que é o tipo de cliente mais difícil de lidar? Então, olha só, dentro dessa ideia de atender ao desejo do cliente, obviamente, quanto mais clareza ele tem do que ele quer, para a gente ajuda muito, né? A gente consegue dar um direcionamento mais objetivo para o projeto dele, né? Quando o cliente não sabe realmente, está flutuando no universo da arquitetura, aí a gente tem que nós mesmos criarmos essa base teórica, trazendo os elementos que ele consegue expor, que o agradam, né? Trazendo as necessidades que ele também precisa dentro seja residência, seja comércio, seja indústria, e aí sim, criando esse caldo, criando esse contexto, a gente consegue apresentar para o cliente que não conhece nada de arquitetura, né, que não entende o que ele quer, e aí sim mostrar para ele e ver realmente se é aquilo, explicar para ele. Não, muitas das vezes a apresentação para um cliente que não conhece nada quase que vira uma aula, né? Porque ele tem que ter esse entendimento, né? Afinal, o imóvel é dele, ele tem que saber o que ele vai construir. Então é sempre bom ter o cliente informado, sim. Quando ele sabe o que quer, a gente consegue dar uma direcionada melhor para o projeto dele, tá? Sim, mas o problema do cliente que às vezes você vai concordar sim ou não, né? O cara que realmente tem muita dificuldade em entender porque geralmente o cara dá muito retrabalho, né? Isso é normal na arquitetura? Você projeta uma coisa, você esboça, faz um croquis de uma coisa. Não, não quero isso não. Esse processo demora um pouco mais de escolher o rumo do que ele quer? Sim, olha só. Tem muito esse acertar no projeto, né? Mostrar a ele o que ele quer, tem muito, principalmente dessa investigação inicial, tá? Primeiras conversas com o cliente, entender, mostrar ilustrações, conseguir captar dele esse sumo do projeto dele. Às vezes ele nem percebe que a gente está fazendo essa investigação, mas é uma conversa
muito interessante, uma conversa despojada, uma conversa tranquila, em que, na verdade, a gente está fazendo um trabalho de investigação sobre os gostos, os desejos e as necessidades do cliente. Quando essa conversa é bem conduzida e a gente consegue trabalhar essas informações, a gente já sai com uma direção muito boa sobre o que o cliente está desejando, viu? O que é mais difícil, Gustavo? Tirar a casa do zero ou reformar? Essa é uma pergunta muito boa, né? Primeiro, a gente entende assim, se existe algo pronto, né, a gente vai trabalhar com limitações existentes, né, tanto estruturais quanto de espaço, limites que envolvem até a questão de tamanho dos espaços, né? Então a gente já nasce, de certa maneira, dentro de um casulo com parâmetros que às vezes não podem ser mudados. Então a gente tem que se encaixar dentro daquela configuração. Quando a gente parte para um projeto novo, um terreno limpo, a gente está falando numa folha em branco, né? Em que a gente pode sim captar esses desejos e as necessidades do cliente e preencher esse espaço com uma condução muito mais livre do que um ambiente já edificado. E também, com relação à obra, a gente tem que entender que muitas das vezes edificar algo que já existe também demanda desmanchar antigos cenários para iniciar novos panoramas, né? Novos projetos. Então, muitas das vezes a gente consegue aproveitar estruturas existentes, mas sempre criando limitações, né? Às vezes o cliente, vamos dar exemplo, eu quero um pé direito alto na minha casa, eu quero um pé direito duplo, mas o imóvel que ele está trabalhando tem uma laje já edificada que não é de interesse desmanchar e o pé direito já não é tão alto. Então, tem possibilidades até da edificação existente inviabilizar alguns sonhos do cliente. E aí, quando é autorizado e de desejo, a gente faz as intervenções necessárias na estrutura existente para direcionar, né, o novo projeto para esse sonho do cliente. Muito bem. Agora, Gustavo, vamos baixar a temperatura aqui. Eu quero conversar com você de uma maneira mais informal, mais coloquial, que é o nosso padrão aqui. A gente é bem tranquilo. Eu tenho uma conexão com seu pai, assim, apesar de, né, a gente não ser amigo e tal, mas quando eu sou técnico de edificações, né? Quando eu era estudante, seu pai já contou a história dele aqui, acho que Cachoeira inteiro sabe, né? Desenhista prático, um cara que começou com as ideias e se destacou por isso. E eu me lembro do seu pai como uma referência quase que sui generis quando se fala de uso das rochas na construção. Você captou essa identificação que o seu pai tem com a rocha natural? Então, olha só, eu acho que, sem dúvida nenhuma, toda a bagagem construída por ele, a gente conseguiu assimilar muito, né, desse contexto. Mas eu tenho, em relação à rocha, eu tenho uma vantagem em relação a ele, que eu sou nascido na cidade da rocha ornamental, né? Verdade. Ele não é. Então, a gente nasceu e brincou, né? Cresceu dentro de buraco de pedreira, brincando com o resto de material de marmoraria, né? Então, de certa maneira, a gente está nascido dentro de uma referência muito forte a nível mundial da rocha ornamental. Então, nós já crescemos em contato com esse material e aí, partindo do início da profissão, ainda auxiliando ele como profissional, como arquiteto, a gente aprendeu muito sobre o uso da rocha, né? Eu estou falando isso, Gustavo, porque é o seguinte, para mim e para você, que eu coordenei projetos e ordem de serviço, de marmoraria, assentamento de projetos. Essa é a minha vida de profissional, por isso que eu falo com muita naturalidade. Eu me formei em Relações Internacionais, não fiz arquitetura, porque no momento não era aquilo e tal, por alguns motivos, mas a minha conexão com a obra, com o recortado, com a pedra,
é muito grande, né? A vida inteira eu fiz isso, projetei espaço, fiz ordem de serviço lá, ia lá em obra medir, fazer medição, né, para fazer escadas e espelhos, etc, etc, etc. Para gente, nós que somos aqui, em especial você que é arquiteto e lida com isso todo dia, isso é uma realidade muito natural. A gente tem um cardápio de cores para escolher, a gente tem texturas, referências, as nossas referências são muito nítidas para nós. Agora nós temos aí um arquiteto que pode estar assistindo a gente aqui de qualquer lugar do Brasil, que não é do nosso contexto aqui, a visão dele, a conexão com a pedra é um pouco limitada. E não por incompetência do arquiteto, não por nenhum tipo de limitação profissional dele, porque às vezes o cara pode estar em qualquer lugar do Brasil e projetar bem. Agora, é diferente para a gente que está aqui, né? Você tem essa percepção de que a gente consegue extrair um pouco mais dos recursos da pedra? Olha só, sem dúvida. Primeiro, por essa intimidade, né? Por sermos da região, estarmos acostumados a ver, a lidar com a rocha. Agora, sem dúvida nenhuma, quando você fala de arquitetura e aplicação da rocha, existe toda uma gama de informações técnicas que vêm por trás disso, dando suporte. Então é muito comum, a pedra é um material extremamente orgânico no sentido de formas diferentes, cores diferentes, né? E às vezes muitas pessoas se prendem apenas nessas características, que aí é tipo de acabamento, como você falou, tipo de textura e as cores, né? Só que a rocha ela é muito mais só do que cor e textura, né? A gente tem uma relação de utilização, os espaços corretos para utilizar, a forma correta para utilizar a rocha, né? Então a gente sabe que é uma fala bem conhecida que toda a rocha é bonita e é ótima. É só a gente utilizar ela da forma correta no lugar certo, né? Então o efeito da rocha, por ser um material natural, é um efeito único, né? Eu sou suspeito a falar, como você também, eu imagino, eu sou apaixonado por rocha natural, né? Faço questão de utilizá-los no projeto, mas sempre com muito cuidado, porque às vezes você tem uma rocha muito boa e muito bonita, mas se você utiliza ela no lugar errado, ela vai depreciar, ela não vai chamar a atenção que ela merece, né? Então é uma gama de informações que a gente usa para fazer o trabalho direitinho, bem feito, né? Não, inclusive, e aí se você me permite, Gustavo, só para dar rumo na prosa aqui, é fato que há 20 anos atrás, por exemplo, talvez quando você estava começando a arquitetura, não sei, 30 anos atrás, você tinha uma limitação técnica no processo produtivo, né? A gente tinha aí, não tinha a variedade tecnológica que a gente tem hoje de usar um produto para fazer a inibição lá a hidrorrepelência, o tratamento de superfície, né? Tirar lá a ferrugem do material. Hoje se percebe que a indústria evoluiu de um tanto que facilita a vida, mas ainda assim existem erros que são cometidos por falta de conhecimento técnico, né? O cara usa uma argamassa inapropriada, aquilo mancha. O cara bota um produto que não está preparado para colar a pedra, não faz a amarração correta, aquilo solta. Não é por aí? O arquiteto tem que estar ligado nesses detalhes? Com certeza, né? Inclusive, os últimos anos, aí vamos falar em 15 anos para cá, o próprio setor de rochas ele tem percebido muito isso, inclusive criado manuais e gerado informações técnicas para dar suporte ao uso responsável da rocha, vamos chamar dessa maneira, né? A rocha ela é amiga da tecnologia, sem dúvida nenhuma, né? Se a gente pegar um breve histórico aí, alguns anos atrás, o Brasil era limitado entre granito cinza, granito escuro e mármore, né? Então a gente tinha esse recorte, exatamente porque a tecnologia utilizada para o corte dos blocos era uma tecnologia ainda mais rudimentar, onde você tinha elementos rígidos, como as lâminas, né, dos tiares antigos, que eram responsáveis por desdobrar os blocos em chapas. A partir do momento que a tecnologia evoluiu e chegaram ao Brasil os primeiros tiares de fio diamantado, o que antes era lixo, que são os materiais hoje a gente chama de exóticos e super exóticos, né, que são materiais que às vezes
tem uma mescla de diferentes minerais, de diferentes cores, né? Eles não eram, ainda não era possível serrar esses blocos, então eles desmanchavam por essa união de minerais. A partir do momento que entrou a tecnologia dos tiares de fio diamantado, o mundo descobriu as rochas exóticas do Brasil, né? E aí a gente conseguiu ver rochas com muitas cores, com minerais diferenciados, com efeitos de translucidez. Então, essa tecnologia que permitiu não só o desdobramento das chapas a partir dos blocos, ela também veio dando proteção à rocha, orientando como são as melhores formas, com a melhor sustentabilidade para uso, os melhores lugares de aplicação, os melhores impermeabilizantes, né? Os inserts para uso em fachada. Tudo isso é tecnologia e, obviamente, ela veio para auxiliar e permitir um uso mais interessante do nosso material natural, né? Das rochas. Não, sim, e você percebe, a gente tem procurado gerar conteúdo aqui que certamente... Você que é arquiteto de todo o Brasil, o programa é novo, Gustavo. Tem 4, 5 meses de vida ainda. Nós somos pequenininhos. Nós é fiote, como o pessoal brinca, né? Mas a gente sabe que isso aqui vai ganhar uma repercussão ainda maior, como já tem ganhado. A gente está cada vez mais atraindo parceiros, patrocinadores, convidados. A gente já recebe ligações de pessoas se autoconvidando para estar aqui. Eu quero estar aí, quero estar aí. Bom, isso significa que a gente está cumprindo um propósito, né? E a percepção que a gente tem é que certos profissionais da arquitetura, e eu falo isso com carinho, com respeito a você, arquiteto, isso é para o seu bem, vacinar você. A gente percebe uma certa letargia, ou preguiça, para falar o português claro, ou interesse em se aprofundar no conhecimento das rochas. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, querendo colocar você contra ninguém, não. Isso aqui não é um programa de polêmica, não, meus amigos. Mas é para te chamar a atenção, para te provocar mesmo. Porque, agora mesmo, para você entender uma história muito séria que está acontecendo nesse momento. Chegou para mim uma cotação de São Paulo, de um mega empreendimento de São Paulo. Eu não vou citar nem o que se trata. Depois eu te mostro em off aqui para não expor. E chegou uma cotação de material branco Ceará e um outro material, ponto de interrogação, que eu não vou citar para não revelar. E aí, cara, isso é uma construção extremamente tradicional, essa tal ilha de São Paulo, e o arquiteto especificou simplesmente um material que sequer tem no Brasil. E o que acontece? Essa obra chegou para mim, uma arquiteta parceira trouxe para mim a demanda. Resultado, a gente conversando, desbravando sobre a coisa, primeiro que o mercado inteiro sabe dessa obra, porque o cara está batendo na porta de todo mundo para ver se tem. E aí eu fui investigar, fui atrás das fontes. Isso é um material que não tem no Brasil, não tem nenhuma empresa, as principais importadoras não têm estoque desse material lá. Não se está importando esse material, igual o piso quando sai de linha, sabe como é que é? É mais ou menos por aí. E aí eu encontrei a fonte lá. Aí eu falei, olha, tá lá na Europa. Agora, para você colocar isso na sua obra, você vai ter que fazer uma importação. Ah, não, porque aqui a obra X aqui só faz com licitação, faz depois de medição. Eu falei, então esquece. Você não vai comprar, porque o mercado não funciona assim. O cara tá com uma tática de compra que não se aplica a esse material que é super exclusivo. Segundo, nem o arquiteto sabe o que ele especificou, muito provavelmente. O comprador está lá perdido tentando achar isso, gastando um maior tempão. A obra tem prazo para ser concluída, isso não chega a tempo no Brasil, ou seja, uma cadeia inteira do processo produtivo da construção civil está parada nesse momento por causa de uma especificação errada. E por que esse arquiteto especificou errado? Porque falta conhecimento. Quem foi que mandou esse abençoado especificar uma pedra que não existe? Né? Existe, mas não tem aqui no mercado. Não é uma pedra nem abundante, nem viável economicamente. E detalhe, ainda tinha que ver se cabia no orçamento dele. Com dólar nas alturas, com euro nas alturas. Você acha que isso vai dar certo? O que está faltando aí? Olha só. A gente
estamos na região da rocha ornamental. Nós somos polos produtores e beneficiadores da rocha, né? O Brasil é um dos maiores produtores de rocha do mundo, né? A gente exporta rocha para o mundo inteiro. Então a gente entende que falta muito da parte educacional, lá na parte da academia dos arquitetos. A gente tem boas disciplinas que relacionam muito a resistência dos materiais, né? Onde a gente vai falar de abrasão, onde a gente vai falar de compressão, de tração, mas não é direcionado à rocha ornamental como um acabamento. Então, é muito importante que todos os setores envolvidos à rocha tenham também a capacidade de sugerir e fazer pressões no sentido de que o sistema de ensino traga para esse conteúdo dentro de sala de aula a rocha ornamental, porque senão a gente tem arquitetos que são do Brasil, de um grande produtor de rochas, que não sabem as variedades, não sabem os usos e acabam no final da história ainda especificando material que não é do Brasil e que às vezes nem é bom para o uso proposto, né? Exatamente. Agora, veja bem, o problema, com todo respeito, Gustavo, e eu não estou te consertando, não, eu estou confirmando o que você está dizendo, mas talvez o problema não seria nem que ser do Brasil ou não ser do Brasil. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito clássico aí, você conhece, você vai lembrar disso. Teve uma época em que, e eu até te falo que época que foi, lá no final dos anos 2000, 2008, 2009, quando teve aquela crise imobiliária lá nos Estados Unidos, da bolha imobiliária, 2008, 2009. E o Brasil, a Europa, já passando por uns perrengues desde muito tempo, começou a desovar no Brasil material europeu. Veio uma onda, não sei se você vai lembrar disso. Os grandes condomínios, Gafisa, tantas outras construtoras aí que vão me fugindo, Camargo Corrêa, etc. E aí começou as obras especificarem, por exemplo, crema marfil. Se especificava muito creme marfil nessa época. Você lembra disso? Hoje, sim, menos. Hoje a moda tá o turco, né? O travertino turco. E aí, depois do creme marfil, o próprio Carrara, muita gente especificando mármore de Carrara, ok. E, por exemplo, um material que eu me lembro, uma linha de produto que veio uma onda e logo parou, foi os materiais gregos, né? O branco piguês, etc. e tal. Então, essa situação atual agora que eu estou te explicando é a mesma coisa do que eu estou falando aqui agora. Existem importadores recorrentes de brancos piguês no Brasil? Eu acredito que sim. Aqui na nossa região, não sei quem faz. Quem tem lá um pátio com 1.000 metros, com 5.000 metros, eu não sei. Eu sei que você vai encontrar, às vezes, um bloquinho em 300 metros, você acha, 200 metros, para você fazer um detalhe, para você fazer uma sala. Agora, um cara que está aí com 5.000 metros quadrados de piguês, eu acho difícil ter no Brasil hoje. Entende? Se tiver, meu amigo, você é importador, você trabalha com isso, manda um alô para nós aqui, não tem problema não, a gente está aqui para isso mesmo, para dar visibilidade. A gente quer conectar as peças. Mas o piguês, por exemplo, que eu estou dando como exemplo aqui, ele existe, talvez até em abundância lá na Grécia, mas economicamente, financeiramente, ele não é um material viável hoje no Brasil. E o cara, às vezes, está especificando um branco piguês. Pô. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, está faltando o mercado compreender o que está em voga, o que tem o que faz sentido comercialmente, esteticamente, arquiteturalmente. É por aí mesmo, Gustavo? Você concorda com o que eu estou falando? Faz sentido? Eu concordo. Existem materiais que criaram tradição no uso, né? Então, principalmente os materiais da Europa, alguns sim de Oriente Médio, alguns sim de Alta Europa, que são materiais que foram extraídos há muitos anos e foram utilizados em obras muito com referência a nível mundial, né? Então são materiais clássicos que eles têm sim o seu lugar. Agora, quando a gente pensa num volume de obra muito grande, numa área muito extensa, a gente tem possibilidade de uso, por exemplo, de materiais nacionais que são tão belos quanto. Por exemplo.
Por exemplo, a gente tem uma gama de mármores maravilhosos, né, na nossa região mesmo. E hoje, como a gente tem uma excelente tecnologia, desde a extração até o beneficiamento, a qualidade ela é muito próxima, se não igual, ao acabamento europeu, por exemplo. Não, eu te provoquei aqui e eu vou dizer, por exemplo, você quer especificar um branco piguês na sua obra, ou perdão, um crema marfil, por exemplo, que é espanhol. Você pode especificar o creme marfil? Vai ter fornecedor? Pode e vai ter fornecedor, ponto. Só que você tem que saber o seguinte, existe um material nacional aqui, da Paraná Granito, chama Crema Paraná. Vai atender na mesma tonalidade de cor, mesma nuance, vai entregar a mesma proposta e você vai economizar pelo menos 50%. Concorda, Gustavo? Eu tô por o caminho mesmo? Você concorda comigo? Concordo plenamente, tá? É claro que existem exigências, às vezes, como uma marca de roupa, né? Que a pessoa quer ter realmente um produto original, diferenciado, mas a grande maioria dos materiais brasileiros, inclusive, tem melhorias em relação até à resistência. O nosso mármore é melhor do que o mármore italiano, por exemplo, que é muito famoso, né? Ele tem muito mais características de resistência para o uso. Então, realmente, a falta de conhecimento do que a gente tem na nossa região, no nosso país, às vezes limita muito a especificação dos arquitetos que não têm realmente familiaridade e nem um contato direto com a nossa rocha. Então, o setor de rocha brasileiro, ele tem um grande trabalho que já está sendo feito, né? Que é exatamente mostrar para os nossos profissionais especificadores o que a gente tem de bom e que realmente tem capacidade de substituir tranquilamente materiais que não são do Brasil, né? Perfeito, eu acho que isso daí é uma coisa que está em voga e você está traduzindo muito bem, né? A gente tem recurso, né? E o que o arquiteto, o que você, que é um cara tarimbado, experimentado em especificar, quais são os critérios para você escolher uma pedra para essa obra? Perfeito. Você pensa? Perfeito. Olha só, o primeiro critério eu consideraria a aceitação em relação ao cliente, né? Entender aquele parâmetro inicial que você comentou, acabamento, cor, né? Então isso tudo tem todo um enredo, né, dentro de um projeto que foi feito especificamente para um cliente. A partir desse momento que você começa a entender o gosto do cliente e quais materiais estão na gama dessa cartela que atende ao gosto do cliente, aí a gente começa a aplicar outras informações. Por exemplo, qual uso vai ter essa rocha? Qual a exigência que a gente tem? Por exemplo, vai ter alto tráfego, tem que ter um material talvez com uma concentração maior de quartzo, que gere uma resistência maior à abrasão. Então tem parâmetros que tem que ser de conhecimento do profissional que especifica, porque realmente, senão ele vai colocar uma rocha que às vezes é maravilhosa, mas ele vai usar ela de forma errada e isso vai depreciar o material e daqui a pouco o cliente vai até achar que o material não é bom, sendo que às vezes o material é maravilhoso e só está sendo usado da forma errada, né? Não, pois é, mas eu digo assim, você concorda que a primeira impressão é a estética mesmo? Você vai pelo... Eu gostei desse material. No primeiro momento, né, ao olhar leigo do cliente, vamos considerar que, no geral, 90% dos clientes não entendem nada de rocha, né? Então, no primeiro momento, o cliente vai sim pela função estética, tá? É claro que estético, às vezes, você consegue criar efeitos que o cliente nem tinha conhecimento, com uma rocha que ele não conhece e que pode chamar a atenção dele e ele sim adorar. E a partir do momento que você apresentar aquele efeito daquela rocha para ele, ele adotar aquilo como um sonho para ele também, né? E aí ter conhecimento das rochas é importante também para isso. Saulinho, dá para a gente botar aqui o portfólio do querido Gustavo, napolitano? Ô, Gustavo, você já tirou o visto italiano lá? Agora vai ter uma exigênciazinha aí, né? Napolitano é de quem vem de Nápoles, não? É de Nápoles, é assim. Já tem cidadania italiana? Eu não italiana? tenho a cidadania ainda não.
atrás disso, agora vai ficar mais difícil, hein? Vai. Bom, isso é um projeto seu? Isso aí, na verdade, como a gente está focando agora na rocha, isso aí é um trabalho que eu fiz, é uma pesquisa com as rochas, aonde eu desenvolvi um processo de beneficiamento de rocha, patenteado a nível internacional, que é esse trabalho de anexar o design à rocha natural. Então, esse aí é um exemplo de como o material agregado com o design, numa bancada muito simples, né? Um design muito simples, como que isso fica marcante, chama atenção. Nada de simples aí, meu amigo. Você botou uma pedra aqui dentro, é isso? Esse branco aqui é uma pedra? Isso daí faz parte desse processo de beneficiamento que a gente criou. Como é que chama isso? A gente denominou como GIS, que seria Geometric Innovated Stone, né? Que é a inovação geométrica na rocha. Isso aí está em exposição, isso aí? Isso aí tem exposição, tem uma empresa muito boa em Cachoeiro que tem o direito de uso dessa patente nossa, né? Um material de extremo potencial que pode ser aplicado a qualquer rocha natural. Isso aqui, que combinação é essa? Que pedra preta é essa? Saiu. Que pedra preta é essa? Não, essa aí é um material de muito xisto, né? É um material que na verdade é um exótico que mescla xisto com quartzo, né? Então a gente consegue ver essa rocha. Esse branquinho aí. Esse branquinho, a parte natural é quartzo natural. E a parte linear, né, com esse design aplicado, é um conjunto de minerais e elementos que foram desenvolvidos para fazer esse trabalho de aplicação. Isso aí. Bom, próximo aí, próximo desenho. Então, isso aí é um outro exemplo do uso do mesmo material, porém lá aí já não é a mesma rocha, aí é um quartzito. Coisa bonita, hein, né? Rapaz? Agrega muito valor. Então, eles são para produtos, né? São para móveis. Também, para uso geral. A gente viu uma bancada, agora a gente está vendo uma cadeira. Pode ser utilizado em qualquer recurso relacionado à rocha ornamental. Gostou dessa cadeira, meu amigo? Clica aqui e a garanta já é sua. Em breve, em breve. Me aguarde. Pô, botar um tênis ali para uma foto bonita dessa. Vai lá, segura aí. Próxima. Cara, eu queria que você falasse disso aí. Isso daí é o uso da rocha natural, isso é um quartzo natural, né? Que é essa rocha translúcida Isso aí não é um mármore não, cara? Cristalizado? Então, é um parente do mármore, né? Só que com uma configuração diferente. Então, isso daí a gente é da nossa região, tá? É daqui do sul do estado. Essa obra aí que você está olhando, ela é no Rio de Janeiro. A gente faz sempre questão de utilizar as rochas naturais. Para você que está em casa, presta atenção. Isso aqui, há 15 anos atrás, isso aqui era lixo de pedreira, meu amigo. Isso aqui não tinha nem valor comercial. Por quê? Porque a formação rochosa dela, ela é toda estilhaçada. Isso aqui tem que ter uma ferramenta. Demorou para a indústria aprender a lidar com isso. Estou certo ou errado, Gustavo? Está certíssimo. É como a gente falou, a tecnologia ajudando e viabilizando o uso da rocha. Lindo. Essa daqui realmente é uma formação de mármore, porém ele tem esse conjunto de cristais que gera o efeito translúcido. Se você olhar, como eu falei, essa obra é no Rio. O piso todo desse apartamento é mármore da nossa região e as bancadas, nesse caso, está sendo retroiluminada e à noite é um efeito maravilhoso. E aí valorizando rocha da nossa região, tá? Show. Próximo aí. Aí é o mesmo material, só que esse daí tem uma pigmentação, né, natural azulada, então a gente usufruiu desse recurso e iluminou ele. Então são peças únicas, né, que chamam muita atenção. Lindo mesmo, tá? Eu, como falei, sou apaixonado e quando a gente consegue aplicar um material desse numa obra, o resultado sempre é muito legal. Próximo. Rapaz, que negócio exuberante isso aí. Então, isso aí é o quê? Isso daí é uma área gourmet, tá? Ela não está com uma aplicação direta de rochas. Eu acho que a relação maior é de design mesmo. De interessante, eu acho que a gente criou um misto aí de grandes vãos estruturais. A gente criou um pórtico que fica
apoiando em forma de tirantes uma estrutura metálica. Então, na parte superior, se você vê esses tirantes, eles têm iluminação de LED. Então, à noite eles ficam evidenciados. Isso aí é uma característica da sua arquitetura, né, Gustavo? Esses tirantes aí, essa coisa, esses volumes assim, voando aí, ó, essa peça parece que tá voando. Como a gente falou, né? Quantos milímetros tem aquele vidro lá? Aquilo é vidro ou é acrílico? É vidro. Quantos milímetros isso aí? 20 milímetros? É um vidro bem resistente. É blindado, meu amigo. O cara é perigoso que mora nessa hora aí, pra não tomar tiro, viu? Então, isso daí, como a gente falou, né? A boa academia, ela vai te ensinar a trabalhar com todos os materiais, todas as estruturas. Então, é interessante, sim, a gente usar o metal conciliado ao concreto armado, conciliado à madeira. Tem uma piscina ali, né? Tem uma piscininha ali. Ela não foi muito explorada, não. O foco foi mais ali para essa área gourmet mesmo. Isso aí já é um coroa. O cara, os filhos já tá tudo criado, ele não quer saber de bagunça na piscina. E fez essa estrutura para ele comer churrasco com os amigos. É isso aí, bem por aí. Não tá errou, vendo? não. Fez uma boa leitura. Vamos lá, conheço esse negócio, rapaz. Olha lá, o freezerzinho gelado lá não deixa negar. Tô brincando, o seu proprietário aí, parabéns pelo bom gosto. Hein? Um pouco ousado, né? Misturar vermelho com laranja, né? É um negócio diferente, mas muito lindo. Isso aí, é para agradar ele, principalmente, né? O sonho do cliente. Eu estou falando meio ousado, tem que falar, é ousado ou não é? Sim, isso aqui dúvida. não é um gosto tradicional, é um gosto apurado. Não só das cores, mas das formas, né? Ele é todo uma coisa projeto arrojado. Não tem como você passar despercebido uma composição arquitetônica como essa. Perfeito, meu. Bora. Outra belezura aí. Esse daí é bem interessante. Isso aí nasceu para ser um escritório de um horto, de um paisagista lá no Rio, tá? E à medida que ele viu o projeto, entendeu, ele se interessou muito e falou, caramba, eu quero passar final de semana aí. E aí a gente deu uma ajustada e virou a Casa Árvore. O contexto desse projeto é que toda a estrutura de concreto armado foi desenvolvida de forma que remetesse à função dele, né, que é paisagista, para que ela tivesse realmente um formato mais arbóreo, né, de árvore, que remetesse à ideia da árvore. Muito lindo, hein, rapaz? Isso daí tá bacana. Acabou? Vamos ver tem como ver o Instagram aí do Dr. Gustavo Napolitano? Gustavão, tá gostando do programa, Gustavo? Muito legal. Pô, eu tô gostando da sua presença. Você é um cara bem... Você é professor, Gustavo? Eu já fui professor universitário, eu sou pós-graduado na área de educação. Tá? E você é bem didático, cara. Eu tô gostando demais desse bate-papo aqui. Nós vamos armar outros pra gente falar de outros tópicos. Será um prazer e espero para todos que estejam assistindo que eu esteja sendo bem claro para vocês. Tá muito claro, sua fala é concisa, você é dinâmico, você reproduz bem o raciocínio. Eu, por exemplo, não sou mal não, mas eu compreendo perfeitamente que eu sou um pouco prolixo para falar. Às vezes eu percebo isso. Mas não é uma coisa ruim, não. É porque cada um tem uma característica. Você já tem um andamento, uma expressão de ideias boa. Ótimo. O que você quer ver aí? Não, eu quero ver... Desce lá para baixo lá. Quero que você me mostre. Eu não quero ver nada. Eu quero que você me mostre. Legal. Então, olha só. Falando sobre rochas, pega lá de cima. Faz um favor, Saulo. Sobe lá. Lá em cima. Não, ao contrário, no início. Isso. Olha só. Eu acho que uma coisa legal que a gente pode mostrar, até com um efeito muito cenográfico, é esse trabalho aqui que a gente fez para uma mostra de arquitetura que teve há 2 anos atrás. Não, do meio. Tá? Olha só que legal. A gente fez, tá, com rochas da nossa região. A gente fez um trabalho de mapeamento, de projeção mapeada direto na rocha, aonde exatamente o foco era falar sobre o setor, sobre o beneficiamento, sobre a mistura da indústria com a arte. Você tem esse material aqui ainda? Você tem esses materiais gráficos aí? Esse visual aí? Isso aí, por exemplo, você tem ainda? Eu acho que eu tenho sim. Mas tá? Conta uma historinha?
conta uma história. E então, é muito legal, fala exatamente do setor de rochas. Separe isso aí para a gente subir nas nossas redes lá, se você não tiver Claro, problema. claro. Se você entender, olhando para essa imagem... Já vi, o negócio bacana. É uma mensagem, a parte natural à esquerda caminhando para a mão humana, virando arte, e a rocha realmente se tornando um elemento de design artístico. Muito bom. Muito bom. Ficou muito bonita essa amostra daí. Quer ver mais alguma coisa? Não sei que você queira me mostrar alguma coisa em especial aí. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de rocha de interessante aí. Pode descer, mas na verdade todos os projetos nossos têm muita rocha aplicada. A gente gosta muito do uso da rocha, né? Então, às vezes, é até difícil selecionar um ou outro, né? Porque todos eles têm esse contexto já envolvidos. Projetos, e aí sim, projetos modernos. Esse projeto aqui é muito interessante, que ele é a reforma do Mourades, que é a cafeteria ali do legal. Centro da cidade. Tá? Isso aqui não é de Cachoeiro, isso aqui é uma cafeteria muito tradicional. Isso. E a gente manteve muito a linha tradicional. Usando aquele recurso lá seu? Usando também essa tecnologia da rocha. E aí a gente também tem o lado do urbanismo, né, que é extremamente importante para nortear a arquitetura. Eu não sei, para você que não é de Cachoeiro não vai lembrar, talvez quem é de Cachoeiro vai se recordar. O Mourades é uma cafeteria muito antiga e tradicional. Só que o layout que existia antigamente ali, ele trabalhava lá na frente um balcão que dava uma estreitada ao acesso. Congestionava ali. E como sempre foi um ponto de discussão política, um lugar muito interessante, ficavam muitas pessoas, em geral homens, ali na frente conversando. Atrapalhando o pessoal comer e querer consumir. E como a gente tem paradigmas e dogmas, etc., sociais, era muito pouco frequentado por mulheres. Por quê? Porque lá na entrada tinha um estreitamento no meio de muitos homens. Então, quando a gente tirou esse balcão e abriu o espaço, a gente permitiu com que as mulheres ficassem mais à vontade para o uso. Então, hoje, um dos grandes públicos é o público feminino. Então, essa barreira ela foi rompida. Muito legal isso, Gustavo. Gustavo, é exatamente isso. A arquitetura, pode tirar, Soninho? A arquitetura, ela desempenha um papel social também, não é verdade? Com certeza. A gente tem falado pouco disso. Eu queria te dar uma missão. Eu queria que... Porque é o seguinte, quando a gente vai falar de arquitetura brasileira, nacional, lógico que eu estou falando como leigo, assim, eu não sou, né? Eu tenho algum conhecimento, não sou tão leigo assim, né? Eu sou da arquitetura, eu tenho meu CREAzinho lá, tá? Mas eu não sou um atuante no momento, né? Eu trabalhei muito tempo com isso. Mas, como um leigo, você que é dona de casa... Quando a gente vai abordar a arquitetura para falar ela de uma maneira tanto lúdica quanto não tecnicista, né? A gente vai falando uma linguagem... Vamos falar de arquitetura. As figuras que vêm à mente são, inevitavelmente, Oscar Niemeyer, no Brasil. Né? Parece que o Brasil se resume a Oscar Niemeyer, com todo respeito e reverência ao que ele representa. Isso está... né? Com muito custo, o Costa lá. Né? O Lúcio Costa. E aqui em Vitória tem um cara também, gigante da arquitetura também. Gigante. Eu estou falando assim, quem é do meio da arquitetura, e esse é o meu desafio aqui, Gustavo, veja bem. Você deve ter notado, a linguagem que eu estou me esforçando para usar aqui, não é para falar com quem já é da bolha da pedra. Você... E a torcida do Flamengo cachoeirense aqui está careca de ver isso aqui e saber, compreender o que está posto ali. Agora a gente precisa democratizar o acesso à informação sobre rocha. Quais as opções que nós temos? Sabe por quê? Porque nós estamos perdendo especificação para outros materiais que concorrem com a pedra. Concorda comigo? Perfeito. Por falta de conhecimento. Eu que sou daqui, eu já vi aquele degradê ali, mas eu achava, honestamente, que era uma fitinha. Uma fitinha que você botava. Agora que você está me explicando que era... Enfim. E aí a gente vai buscar as referências arquitetônicas que a gente tem atualmente. Ressalvo, mais uma vez, quem é da arquitetura
vai falar 20 nomes, aí 50 nomes de boas referências. Ok. Agora, quem não é da arquitetura, quem não consome a arquitetura? E tem que consumir. Tudo bem. Como é que começa o consumo da arquitetura? Programas como esse, em que a gente trata desse tema. E a missão que eu estou querendo te dizer é o seguinte: a arquitetura, ela tem um papel social. Ela precisa de ter uma integralização. A gente fala pouco aqui, por exemplo, sobre o urbanismo, porque a nossa mente capitalista e consumista, ela associa-se, a arquitetura tem a ver com o cara que está pagando um projeto e está comprando uma casa. Faz sentido, ok. A gente não quer renegar essa função. Mas o fato é que, se os equipamentos urbanos, se o pensamento urbano não enriquecer, a gente não avança. Eu acho que a nossa cidade, por exemplo, tem um pensamento arquitetônico pobre, urbanista pobre, porque você não consegue ver avanço de nada, cara. Por exemplo, Pracinha de Fátima. Já não poderia ter uma lâmina d'água ali, uma ambiência ali, um outro tipo de arborização, um lugar que hoje, que infelizmente é decadente. Mas tem gente que usa, o pessoal underground, pessoal, amém, todo mundo é bem-vindo, tem que ter espaço para todo mundo. Mas um espaço nobre no centro da cidade, não poderia ter uma lâmina d'água, uns quiosquezinhos ali, falta opção de restaurante para nós, né, Gustavo? Cachoeira. Quando a gente vai olhar com todo o respeito, porque a gente acaba indo nos mesmos, mas são sempre os mesmos, e que bom que esses mesmos existem, né? Sim, sim. Mas assim, você não acha que a arquitetura, ela bem concatenada, bem disseminada, consegue coisas extraordinárias? Sem dúvida nenhuma, né? Quando você toca aí no assunto do urbanismo, na verdade, o urbanismo ele é arquitetura abstrata, vamos pensar dessa maneira, né? Antes dessa arquitetura tomar forma, ela é pensada. E aí o urbanismo ele vem exatamente para trabalhar as necessidades, como trabalhar da melhor maneira para atender as demandas. E aí nós vamos ver surgindo, sendo nos mostrado aonde existem deficiências, onde precisa colocar equipamento urbano, a quem esse equipamento urbano vai servir, né? Quais são essas necessidades. Vou trazer de novo para a Rocha, tá? Quando a gente fala em urbanismo, e aí a arquitetura, obviamente a arquitetura também está junto, a Rocha ela tem um lado de urbanismo muito bonito em relação aos outros materiais. Por exemplo, eu sou graduado pela Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Ali a gente está muito próximo do Vale do Aço Mineiro, onde se extrai a nível mundial uma grande parcela do aço que é utilizado. Se você pegar a matéria-prima aço com o olhar do nosso urbanismo, todos os funcionários que trabalham na cadeia da extração e do beneficiamento de aço, poucos deles têm acesso a uma estrutura metálica em casa, por exemplo, né? Agora, quando a gente pega o nosso setor da Rocha, é muito bonito e admirável perceber que todos os trabalhadores do setor têm bancadas de granito em casa, têm piso de granito. Então, a matéria-prima que eles suam, dão o seu valor, o seu sangue para fazer a cadeia funcionar, eles também conseguem usufruir daquele produto. Então, isso é muito legal da gente avaliar realmente, né? Como que o setor consegue incluir, e aí é uma forma de inclusão, aos próprios atores que atuam na sua cadeia, conseguirem também utilizar aquele material que eles produzem. Então, quando a gente fala de urbanismo novamente, a gente vai falar das leis, vai falar do conselho do plano diretor da cidade, vai falar do próprio plano diretor, e como você citou Cachoeira e Praça de Fátima, realmente a coisa precisa de equipamentos, precisa de ser melhorada, né? E temos muita esperança que a classe política, principalmente renovada agora, vá ter um olhar especial sobre esses pontos da nossa cidade. Não, mas eu não quero também limitar essa discussão a Cachoeiro. Eu estive há 3 ou 4 semanas atrás em Belo Horizonte, fui para uma reunião de negócio lá e trabalhei muitos anos em Belo Horizonte. E, rapaz, me veio um pensamento. Eu andando ali na orla da Pampulha. Niemeyer também. Niemeyer. Andando na orla ali, dirigindo, olhando. O dia estava meio chuvoso. A gente foi convidado para almoçar num restaurante muito famoso lá, que fugiu o nome agora. A gente ia se dirigindo.
e ali era um bairro nobre, né? É ainda, né? Mas a gente foi observando que as pessoas, por falta de segurança, estão deixando de morar nos bairros nobres ali para migrar para condomínios fechados. Então, aquelas super mansões de 20 anos atrás estão ficando abandonadas, estão à venda e estão ficando desabitadas. E terrenos, baldios, muita coisa. E aí me vem a mentalidade. Cara, Belo Horizonte vive nessa zona central aqui sob um aparato urbano que foi construído há 40, 50 anos atrás e não se fez mais nada. Eu sei que não precisa ficar fazendo, não precisa ficar só reformando, mas a cidade ela precisa de conversar com o tempo que ela está posta. Olha, eu trabalhava em Salvador, eu viajava pela Mar Brasa. E eu ficava lá num hotel Ibis, lá se eu não me engano, Rio Vermelho ou Praia Vermelha. Um desses dois lugares. Que é uma península, assim, né? Uma ponta da cidade. É Rio Vermelho, né, gente? Me ajuda aí, você que é de Soteropolitano. É Rio Vermelho. E lá em Rio Vermelho tem uma ruazinha sem saída lá, que fica o hotel que eu ficava. E aquela pracinha, Gustavo, ela tinha um mercado de peixe e extremamente mal iluminado, umas castanheiras mal podadas e infestado de noia. Um lugar perigoso, inabitável para a família, para a gente que quer bem. Fui num ano lá, e depois fiquei um ano sem ir. Um ano depois eu retorno, me lembro até hoje que foi lá no mandato do Neto lá, como é que é? Do Magalhães, né? Do Magalhães Neto lá. Me lembra aí, gente. Prefeito de Salvador. Vou lembrar o nome dele aqui e vou falar, para fazer as devidas referências. E aquelas castanheiras velhas, sujas, mal cuidadas, estavam todas podadas, algumas retiradas, outras remanejadas. Mudaram a iluminação ali, reformaram a pracinha toda. E aquela pracinha, aquela pracinha que catingava peixe, porque era uma loja de peixe, virou um centro cultural com quiosques turísticos para receber turista. E aquilo estava vivo, assim, habitável. O pessoal da boemia lá, passando a noite lá nos barzinhos e música ao vivo, tudo iluminado, tudo calçadão reformulado. E aqueles, provavelmente os mesmos pescadores ali que vendiam os peixes na Caatinga, tinham os seus quiosques para vender tanto a comida pronta quanto, né, in natura lá para as peixarias aí da vida aí. Bom, estou dizendo isso para dizer o seguinte: esse é um papel do urbanismo. ACM Neto, lembrei. Antônio Carlos Magalhães Neto. E um lugar inabitável, um lugar intragável, estava transformado pelo poder da arquitetura, cara. Pelo poder do poder público, obviamente, mas que olhou para aquele lugar de uma outra maneira e implementou melhorias ali sofisticadas. Não adianta você que é gestor, prefeito, ganhou o mandato, está começando o mandato agora, sei lá, licitar uma pracinha lá, uma academia pública, e você coloca aquele aparelho lá, você não faz um estudo para saber se o povo vai usar aquilo fica enferrujando lá, não cria uma cultura para educar a população. Gente, cuide do bem público. Em vez de pagar um assessor que fica aí puxando o saco do político, paga um técnico ou um segurança, uma equipe de segurança para fazer a intervenção urbana lá e proteger aquele patrimônio público. É por aí, Gustavo? Olha só. A gente entende que a cidade é viva, né? Ela é um organismo, né? Então, o urbanismo ele tem essa missão de criar parâmetros, fazer leituras sobre a cidade, ver qual movimento de crescimento não está adequado, entender o que aquela conformação está ajudando ou atrapalhando o usuário. A cidade ela é um grande palco, né, onde a gente tem todos os seus atores, onde as cenas acontecem.
E o urbanismo ele é capaz de entender os seus problemas, direcionar leis para que o crescimento seja reordenado, áreas que não estão sendo utilizadas possam voltar a ter uso, serem revitalizadas. É uma parte muito importante que, infelizmente, a grande maioria das cidades não consegue valorizar o trabalho do urbanista e perceber o quão importante é essa direção para os novos crescimentos e os novos usos da cidade. Vou te lançar o desafio. Vamos gravar um programa breve aí, assim que possível, sobre... Vamos fazer um apanhado aí, cara. Intervenções urbanísticas. O que você acha? Vamos fazer uma pesquisa. Bota lá a turma dos estagiários ali. Vamos fazer uma pesquisa sobre regiões. Inclusive é lá em Rio Vermelho mesmo, lá em Salvador. Acabei de ver aqui. Vamos coletar impressões de lugares que o urbanismo interviu e melhorou. Perfeito. O que você acha? Dá pra gente fazer esse programa? É um assunto maravilhoso, tá né? com você. Quando você tiver pronto o material, você me fala. Joia. Que a gente vem cá e grava. Joia. Todas as cidades, né, têm seus problemas, suas mazelas, seus crescimentos. Inclusive Salvador, desculpa te cortar, mas para alimentar o que você acabou de dizer agora. O processo de reforma de Salvador ali, das áreas públicas, dos calçadões e dos aparelhos, foi com pedra. Foi com pedra. Com rocha. Com rocha. Perfeito. Fizeram em Vermelho, Brasília, um marmorista, amigo meu, que fugiu o nome agora, que era meu cliente da Marrasa, que fazia as obras lá. Viu? Então, valorizando a pedra. O ACM Neto. A ACM fez uma grande revolução em Salvador, cara. Eu, durante 5 anos, fui muitas vezes em Salvador, mais de 20 vezes. E eu vi assim, Salvador saiu de um patamar e foi para outro, com todas as mazelas que ainda tem. A desigualdade social lá é muito grande, né? As grandes cidades do Brasil têm exemplos muito primorosos, muito interessantes sobre o reuso dos centros das cidades, que no geral ficaram ociosos, deram abrigo a pessoas, infelizmente, sem direcionamento social. Então, tem exemplos pelo Brasil inteiro sobre isso que você está mencionando. Lá em Vitória estão fazendo um trabalho lá no Porto, não estão? Você tem conhecimento? Sim, com certeza. Estão fazendo uma urbanização lá, né? Sem dúvida. Vão transformar num centro cultural, alguma coisa assim, né? Dá um reuso, né, para uma área que deixou de ter objetividade, ficou realmente ao ermo, ao uso de pessoas principalmente indevidas. Os antigos centros, né? A baixa cidade lá, cidade alta, cidade baixa, dos centros aí, que representam as arquiteturas mais antigas e tal. Sem dúvida. Gustavão, rapaz, que bate-papo legal, cara. Espero que você tenha gostado. Espero que você volte mais vezes. Eu acho que deu para falar um pouco da sua visão. As primeiras impressões... Estava faltando a gente ter um programa sobre isso aqui. Essa coisa da decisão, de ajudar o cara a tomar a decisão. As pessoas estão uma época em que estão levando as coisas muito a ferro e fogo. Tem que saber dialogar, né? Sem dúvida. Tem que saber defender uma ideia. Sem dúvida. Tem que saber ouvir, tem que saber interpretar, ser positivo e construtivista no sentido de alimentar ideias que possam realmente motivar, né, o cliente, por exemplo, a própria sociedade. A gente tem que ter essa abertura porque estamos em momentos de extremos muito bem diferenciados e a gente tem que sempre apaziguar isso, porque o equilíbrio é que traz sempre o avanço. Gustavo, né? Você é de esquerda ou de direita? Rapaz, que pergunta interessante. Eu acho que a gente não está aqui para discutir papel político, né? Isso. Agora, a gente tem que analisar muito qual esquerda a gente está falando, qual direita a gente está falando. Mas eu fiz uma provocação e que bom que você levou da Esportivo, porque a minha intenção não é saber se você é esquerda ou direita. Perfeito. Eu quis brincar com essa verdade. Você chega pro cara, o cliente lá, não importa a posição política. Até importa, dependendo do assunto que você quer tratar com ele. Mas do ponto de vista, o cara quer consumir sua arquitetura, você vai perguntar pro cara se é esquerda ou de direita, você torce pro Flamengo, ou pro Fluminense, ou pro Corinthians. Só se for para preencher o briefing lá, você saber se ele gosta mais de preto com vermelho, como o nosso amigo flamenguista aí, ou se ele é tricolor, então ele quer o grená com verde com branco. Não é verdade isso? Sou tricolor desde que nasci, minha família, meu avô deu isso pra gente. Torcemos com muita fé e muito orgulho. Nossos fregueses. Saudações rubro-negras, SRN.
Vocês são filhos nossos, então nós somos sempre bem-vindos. Querido, mas da mesma forma que você falou, eu agradeço muito o convite, me sinto honrado, tá? E sempre que for necessário de interesse, estaremos à disposição para atender vocês aqui, tá bom? Já te dei uma missão aí. Na hora que você achar que tem um material legal lá, a gente vem falar sobre isso. As intervenções urbanas que o urbanismo proporcionou, que impactaram positivamente o Brasil. Eu sou muito grato, tá, a você, Gustavo, a sua simpatia. Eu não o conhecia assim pessoalmente, primeira vez que a gente se topa aqui. Temos amigos em comum, né? Meu sócio aqui e parceiro Serginho, tem uma caminhada com você. Eu tenho uma afinidade um pouco maior de conhecimento e de referência do seu pai, né? Me lembro de muitas coisas legais que ele fez. E quando eu fui professor e coordenador da São Camilo, do curso técnico de edificações, eu fiz um seminário lá, fiz a questão na época, isso foi em 2014, 15, 16, por aí. Aí eu convidei seu pai gentilmente, prontamente foi lá, deu uma palestra para nós lá e tal, para meus alunos. Alguns dos meus alunos hoje são arquitetos, né? Outros estão estudando, já estão aí com profissão. Um deles é o Eduardo aí, que esteve com a gente hoje, é um brilhante arquiteto aí, renomado. O pessoal tem sempre convocado o trabalho dele. E você, cara, tem de berço, né, essa sua caminhada e certamente também, paralelo a isso, a sua luz, o seu brilho próprio, o seu talento, né, que eu acho que cada um de nós tem o nosso brilho, né, e a gente não está aqui de passagem, a gente está procurando deixar algum legado para a posteridade. Daqui a X tempo aí, esse conteúdo, se a internet for do jeito que é hoje, vai estar disponível para os seus netos assistirem, para os seus bisnetos assistirem. Creio eu que os meus também, meu filho, amém, que está aí, né, os meus netos. E Deus vai dando graça a gente vai fazendo amigos nessa caminhada aqui. Eu sou o maior beneficiário, mais do que você, querido, que às vezes você não consegue assistir todos. Eu estou aqui gravando todos. Viu? Então, cada conversa que eu tenho acresce meu conhecimento, são impressões, são visões diferentes, são coisas que eu vou captando e vou agregando ao meu conhecimento pessoal, conexões com pessoas que a gente vai adquirindo, e que esse programa, né, alcance o objetivo e o propósito de te levar um pouco mais de conhecimento, de entretenimento. Você está aí voltando de viagem aí de Vitória para Cachoeiro, por exemplo, voltou ouvindo o nosso programa. Eu sou agradecido a você. Você está no aeroporto aí esperando um voo para seguir a sua viagem de negócio. Obrigado por ter escolhido passar seus minutos com a gente. Quero mandar um abraço aí para o Marcelo, um seguidor que a gente já tem lá se eu não me engano, é Ubatuba, Ele não briga comigo, não. Ele é lá do interior de São Paulo, lá, e ele, todo dia de manhã, ele faz um release comigo aí. Bruno, assistiu o programa tal, ele manda lá no Instagram, e a gente tem ganhado simpatizantes, parceiros, fãs, por que não dizer, pessoas que admiram o meu trabalho, dos nossos convidados aqui. A gente tem um maior cuidado em escolher, né, bons convidados. Até hoje, Gustavo, eu não tive nenhuma conversa desagradável aqui, eu não tive nenhum entrevero com ninguém, eu não tive nenhum de sabor, né? As pessoas estão entendendo, o mercado da pedra, o mercado fora da pedra, tem compreendido a função social e o papel de entretenimento, né? A posição que a gente assumiu aqui, de levantar a bandeira, de promover o uso da rocha natural, de falar de arquitetura de uma maneira geral, né? Vai ser uma alegria para mim um dia que um arquiteto desse fala assim: Bruno, teve um cliente que me procurou porque assistiu o meu programa. Eu espero esse dia, estamos trabalhando para isso, porque a gente está aqui dando subsídio às pessoas a fazerem escolhas melhores, a buscarem conhecimentos melhores e a contribuírem de maneira mais efetiva com esse mundão de Papai do Céu. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo. Siga também os nossos parceiros comerciais aqui, o EMAI Holding, parceirão nosso desde sempre. Também a nossa querida Envelope Mais, uma empresa que recebe todo o meu carinho, meu apreço pela caminhada com a gente aqui desde o primeiro dia. A gente tem retribuído, promovendo, propagando e entregando o melhor que a gente pode aqui, o melhor conteúdo. Clebinho, a sua empresa está associada aos melhores profissionais do mercado. Então isso é motivo de orgulho para nós.
aos nossos convidados, e a gente está aqui enriquecendo o saber e o conhecimento sobre a pedra natural. Mais uma vez, obrigado, Gustavo, obrigado a você, ouvinte, telespectador, internauta. Você sabe, aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve. Muito obrigado, Pedrático.